O Nicoleles foi no Flow e ele vai falar um pouquinho como é que tá a China em relação à produção de ciência, em relação aos Estados Unidos, né, ao resto do mundo, se estão avançados, né, se estão atrasados. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre a evolução, né, da China com produção de tecnologia. Do ponto de vista falando de neurociência, a Uhum. China tá, do ponto de vista tecnológico também, próximo do que produz os Estados Unidos? Bom, a China colocou no seu plano quinquenal, no último dia 31 de dezembro, entre as áreas de interesse nacional, ou seja, isso, quando eles falam isso é porque né? Vai ter dinheiro, vai ter As força. três primeiras, eu não sei se nessa ordem, mas as três primeiras: robótica, inteligência artificial e interface cérebro-máquina. Interface cérebro-máquina está na lista das tecnologias de prioridade nacional no próximo plano quinquenal. Ó, só pra ficar bem claro, uma coisa importante que a gente precisa, eu sinto que eu preciso deixar claro aqui pra quem tá assistindo o vídeo, que é o seguinte, ó. O que são os, ó, vou junto com vocês, tá? O que são os planos quinquenais da China? Deixa a IA responder. Planos quinquenais da China são documentos estratégicos do Partido Comunista Chinês que definem metas socioeconômicas, diretrizes industriais e projetos de desenvolvimento para o país a cada 5 anos. Então, isso aqui acho que mora, talvez, a maior diferença do sistema político chinês para o brasileiro. A gente não sabe, galera. Eu não tenho ideia nem de com o que o Brasil vai encasquetar para produzir e focar para desenvolver ano que vem. Como é que eu vou saber o que o Brasil vai fazer daqui 5 anos? Porque já vai ter trocado, inclusive, até o presidente. Desse ano para o ano que vem, talvez troque, talvez mantenha, mas tenha um governo diferente. Então, eu não sei qual vai ser o foco do meu país. Então, assim, na China eles não têm muito isso. Ó, o nosso foco, então, sentar, reunir, definir, ó. Para os próximos 5 anos, nosso foco vai ser tal, tal, tal. E ali já, o Nicolés já falou que o deles para os próximos 5 anos vai ser tecnologia e tudo mais, né? O último que ele falou foi interface máquina-cérebro. Deixa eu ouvir de novo, desculpa. De prioridade nacional no próximo plano quinquenal. Entendi. É impressionante. Então, nacional desculpa. lista das tecnologias de prioridade nacional no próximo. Inteligência artificial e interface cérebro-máquina. Interface cérebro-máquina. Ó, um país, galera, um governo tá focado nisso aí. Pô, da hora, legal, né? Interface cérebro-máquina está na lista das tecnologias de prioridade nacional no próximo plano quinquenal. Entendi. É impressionante. Então, se não agora, daqui a um pouquinho. Não, o plano nacional, a iniciativa, os Estados Unidos criou uma iniciativa, a Brain Initiative, né? Uhum. Curiosamente, a coisa mais importante que saiu do Brain Initiative do ponto de vista humanístico foi a nossa demonstração na Copa do Mundo, cujo trabalho básico foi feito nos Estados Unidos, né? Quando a gente fez o exoesqueleto aqui, foi feito no Brasil, mas tudo quem pagou o desenvolvimento da interface cérebro-máquina foi o governo federal americano, né? O dinheiro do taxpayer. Exoesqueleto? Deixa eu ver. Exoesqueleto, Copa do Mundo? Acho que eu não tô lembrado disso. Ah, tá. Lembrei. Da hora. Legal demais. Aham, verdade. É lá, ó, o pontapé inicial, né, meio que simbólico, né, da Copa do Mundo. E aí uma pessoa que era paraplégica tava usando um exoesqueleto, né, pra fazer esse pontapé inicial. Da hora, legal, lembrei. Americano. Naquela época foi criada a iniciativa do cérebro americana. E apareceu uma na Europa e a China criou a sua, que é gigantesca. Então você tem um investimento estratégico estuporante na China em neurociência básica. Só que agora, como a interface cérebro-máquina demonstrou ter um impacto clínico gigantesco, e a China deve ter, estima-se, da ordem de 450 a 480 milhões de pacientes com doenças neurológicas, só neurológicas, tá? O que é 1/3 do país, o que é um pouco abaixo, talvez, da média mundial, que é 43% nesse momento, né? São 3,4 bilhões de pessoas. É metade da humanidade, quase. Essa demanda, e como o maior fator de risco na Ásia é idade, e como a China tem a maior população idosa do mundo, investir em novas terapias para pessoas mais idosas ou para pessoas com doenças neurodegenerativas é vital,
para o país, né? Então, isso se transformou numa loucura, né? Tem startup de Brain Machine Interface em todo canto. Eu conheci várias, né? E essas iniciativas... Startup de Brain Machine Interface é empresa que está surgindo, que está criando interação do cérebro já com as máquinas, né? E é uma coisa que tem ficado perceptível, né? O celular, assim como a gente conhece, né, tal, ele ele vai meio que desaparecer, né? Porque eu vi, não sei se foi o Nicoleles mesmo falando em outro vídeo, ou alguém falando um tempo atrás, que agora a gente está entrando numa nova era de dispositivos, né? Que são os dispositivos wearable, vestíveis, né? Que é tipo o óculos da Meta, que você coloca o óculos e pode gravar em Grave Story, um monte de influenciador usa, né? Que mais? Os anéis, né? Aqueles anéis tecnológicos que medem batimento cardíaco, pulseira, os smartwatch, tudo mais, né? Então talvez vai mudar, né, um pouco essa ideia nossa de uso do celular, que já mudou há muito tempo, né, galera? O celular antes era uma coisa para ligar, hoje quanto recurso tem um celular? Eles não se propõem a... Elas se propõem a reabilitar pessoas, mas por meio de máquinas. Não, por meio dessa conexão entre o cérebro e diferentes tipos de tecnologia de neuroreabilitação. Tá. Então, sejam elas mecânicas, como exoesqueleto, ou computadores, ou até o que a gente faz, né? A gente faz uma mescla, a gente fez nesse estudo na China, que a gente acabou de publicar. Esse estudo que você está falando que acabou de publicar foi quando? Foi dezembro? Dezembro do ano passado, nós publicamos o preprint inicial, que são 160 páginas de dados de 19 pacientes que nós seguimos durante vários anos. Na realidade, o estudo principal foram 9 meses e depois nós pegamos 5 pacientes do grupo controle que só fez a fisioterapia normal e pôs no grupo experimental. Então nós tivemos no total 14 pacientes que nós seguimos e fizemos imagens do cérebro, ressonâncias nuclear magnéticas ao longo do uso da interface cérebro-máquina que ninguém tinha feito ainda, né? E não só nós reproduzimos os dados... Esses pacientes estavam fazendo uso de que tipo de... você estava tentando conectar o cérebro deles com a máquina, mas era sempre a mesma máquina? Não, na realidade, no que nós fizemos, primeiro nós usamos o método não invasivo. Tá. Esse foi o primeiro que nós fizemos desde a Copa do Mundo, 12 anos atrás. Então nós usamos aquela touquinha de EEG e na China... Como isso foi no meio da pandemia, nós tivemos uma série de problemas não dava para mandar coisas para lá. Eles usaram a nossa realidade virtual, que é um avatar sendo controlado. O treinamento era a pessoa imaginar andando novamente, controlando esse avatar. E nós pusemos esses pacientes com a interface cérebro-máquina em andadores robóticos. Né? Não o nosso, porque não deu para mandar, mas o que eles tinham disponíveis lá, comercialmente disponível lá, né? E o que nós mostramos foi, nesses primeiros 9 meses, a taxa de recuperação de você ir de uma paralisia completa para uma paralisia parcial, inclusive com pacientes conseguindo andar sem o exo, sem nada, só com um andador, né, esses de metal, né, foi a mesma da nossa aqui nos primeiros 9 meses, de 50%. 50% dos pacientes conseguiram fazer essa transição. No Brasil, a gente seguiu os pacientes por mais tempo, 28 meses, e aí foi 100%. Mas na China nós só tivemos 9 meses, né? E aí o que foi mais interessante foi a gente notar que nesse subgrupo que faz a transição, o cérebro que vinha atrofiando, porque depois de uma lesão medular, o córtex começa a perder volume, né? Começa a perder espessura. O treinamento conseguiu reverter essa redução essa atrofia cortical. Nunca ninguém tinha mostrado isso com a interface cérebro-máquina. E que, curiosamente, isso nos permitiu levantar a hipótese que essa atrofia que a gente viu, ela ocorre naturalmente quando a gente envelhece. Naturalmente, sem nenhuma doença. À medida que você vai envelhecendo, o córtex vai perdendo volume. Em algumas pessoas mais depressa, outras menos. Por isso que a gente vai, né, tendo uma perda de capacidades cognitivas. Havia uma teoria, há uns 15 anos atrás, de que a lesão medular podia acelerar esse processo. E a gente viu evidências que suportam essa teoria. Tá. Claro que não é a prova definitiva, mas muito sugestiva. Só que o fato que o uso de uma interface cérebro-máquina não invasiva reverteu, sugere a hipótese, não tem nada provado, de que talvez o uso da interface possa desacelerar o envelhecimento cerebral.
Isso é interessante. É da hora demais, cara. Que interessante, Igor. Caraca, você põe lá um dispositivo, cara, retarda o envelhecimento, velho. Cara, a expectativa de vida vai bater 120 anos daqui a pouco. Olha o que os caras estão estudando, velho. Você é doido? Cara, que é isso? Aí eu não quis interromper, né, a explicação dele, mas, cara, não, é o seguinte, o fato de alguém estar se imaginando andando, recuperou partes do cérebro, meio que plasticamente ali, que fez o cara realmente sair de uma transição de um ponto onde não anda nada para um ponto onde ele anda com andador. Cara, que isso, velho? Ah, como é pô, andar com andador? O irmão, o cara não andava. É o caso da cientista brasileira, da poliaminina lá, né? Se é o nome certo da proteína. Cara, a galera era tetraplégico, paraplégico. E tá andando, velho. Cara, chega andando, empurrando sua própria cadeira de roda. Empurrando alguém na cadeira de roda. Que isso, cara? Que loucura. A gente tá... Vamos normalizar um negócio desse. Eu não consigo normalizar um negócio desse, galera. Desculpa. Nunca foi proposto. É um saltinho, mas é interessante. É bom, é um salto porque de repente você tira a interface máquina do uso em doenças neurológicas e eventualmente pode levar para qualquer ser humano, normal, ou sem nenhuma patologia, tá? Claro que nós vamos precisar de estudos clínicos enormes para demonstrar isso, só que ninguém nunca tinha pensado nessa possibilidade. Entendi. E essa possibilidade só veio porque a gente acoplou estudos de imagem, ressonância nuclear magnética, né, funcional, com o estudo clínico nos mesmos pacientes, né? E isso demorou um tempo razoável para a gente conseguir fazer todo esse movimento, né? E agora, evidentemente, a gente quer ampliar, quer criar estudos mais... Tomara. com um número de pacientes muito maior, não só em pacientes com lesão medular, mas estudar em outras doenças, porque essa atrofia também ocorre em Alzheimer, em demência, em doença de Parkinson, em outras coisas, né? Epilepsia crônica. Então nós vamos ampliar o escopo do uso dos nossos protocolos para uma série de outras doenças, mas também eu estou agora negociando a possibilidade de fazer um estudo clínico de envelhecimento, de ver se o uso da interface cérebro-crônica durante um período razoável e é não invasivo, é muito simples de usar, muito fácil de usar. Isso funciona, assim, você disse, ainda não tem nada provado, isso daí é apenas olha, se isso aqui funciona assim, talvez funcione assado. Isso, é uma conjectura. Né? Isso. Se funcionar assado, a gente está falando de uma, entre aspas, uma fisioterapia, que é o cara ir usando aquela parada com frequência para não perder o tônus. Cara, que doideira! Olha o papo dos caras, velho! Olha o papo dos caras, que é isso? Que é isso, cara? Estão conversando sobre retardar envelhecimento cerebral, cara. Ó, a conversa nossa, 2026 ainda. Calma, gente. Calma. Cara, muito legal, né? E um ponto, assim, para observar, só como se diz, um parênteses importante antes da gente encerrar, é o seguinte, a China, né? Já ficou atento, ó, o Brasil veio com esse esqueleto, vou chamar essa galera pra vir pra cá, vamos fazer uma parceria, deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí, a China copiando, né? Então, mas é isso, né? Interesse mundial, né? E olha que interessante, se fosse há uns 30 anos atrás, ninguém pensaria, pô, a gente vai levar isso aqui, os Estados Unidos chamou a gente pra ir lá falar, olha que chique. Não, hoje a galera já tá pensando, olha a China, né? Então, olha como que a China também desponta nesse sentido de um país com importância, né, e tudo mais, então... Pô, muito legal, cara. Muito interessante. Fera demais. O Nicoleles é um grande cientista mesmo, realmente. Muito respeitado, não só no Brasil, né? Em outros lugares do mundo, inclusive na China.